Olá, hoje vamos fazer aqui um programa sobre o dia de mobilização e de greves em todo o Brasil. Temos aí dois convidados com a gente aqui, a Patrícia, jornalista, também o Antônio, já mais conhecido da casa, também jornalista da Outras Palavras, e eu, Gunter Alexander, aqui 4V e Presença. Vamos passar a vinheta e já vamos bater um papo sobre a greve que está rolando hoje no Brasil todo. Muito bem. Diversas categorias da classe trabalhadora, sindicatos, movimentos populares realizam paralisações e atos em todo o Brasil contra as reformas da Previdência e Trabalhista propostas pelo nosso amável presidente Temer. E aí, o que vocês acham? A mobilização hoje tá boa, tá fraca? Como é que tá, hein? Vai lá, Patrícia. Patrícia, o que você nos diz? Eu acho que a mobilização está forte, bastante. Porque assim, o que eu acho que talvez a grande imprensa faça sobre hoje é fazer uma comparação rasa com a greve geral de 28 de abril. Que foi muito forte. Que foi muito grande. Se a gente fizer essa comparação, talvez a gente conclua que a mobilização de hoje foi fraca. Mas fraca é uma palavra que não cabe, porque assim, num país onde você tem o número de desempregados que existe hoje no Brasil, você fazer o movimento que se fez hoje, que segundo o próprio G1, que é o portal da Globo, aconteceu em todos os estados e nas capitais do país, não é uma coisa trivial. Você fazer esse movimento hoje, num momento em que, ao contrário de abril, as centrais sindicais não estão unificadas, algumas centrais resolveram não aderir ao chamamento para greve geral, mas ainda assim todas elas aderiram a algum tipo de mobilização, dá uma amostra de que existe um país disposto a se mobilizar. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa bem interessante para a gente começar a pensar sobre o que está acontecendo hoje. Claro. Eu acho e aí, que Antônio, o que você diz? Observando aqui, né, a cobertura das mídias alternativas e também das velhas mídias, algumas características eu acho que ressaltaram. Não houve até agora grandes manifestações, mas houve uma capilaridade gigantesca de atos, pequenas passeatas, caminhada, gente que juntava bandeira, que botava fogo em pneu na rua. Tem um certo fenômeno que mudou o ânimo da rua, não são mais os movimentos conservadores que estão ocupando a rua. E você vê que é muito capilar, fotos de cidades pequenas do interior, a mensagem defesa dos direitos, fora Temer, está pegando. Não foram, se a gente analisar, relativamente tão pequenos. Você tinha cidades médias com algumas milhares de pessoas, cidades pequenas com algumas centenas de pessoas, e em geral é muito cedo para ter uma conclusão. Mas pelas imagens não era principalmente um movimento sindical, era um movimento mais amplo. Tinha muito sindicato nesses piquetes e tal, mas tinha o MTST, tinha frente, tinha gente de tudo quanto é jeito. Tinha diversos movimentos, né? Dava para ver, por exemplo, que teve a ocupação do aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, né? E tinha bandeiras de muitos movimentos mesmo. E uma coisa engraçada, a Laura Capriglione, dos Jornalistas Livres, que estava cobrindo a ocupação do aeroporto, entrevistou pessoas no aeroporto. No dia 28 de abril também teve uma ocupação no aeroporto com menos gente. É verdade. E uma reação muito irritada das pessoas do aeroporto. Hoje, segundo a Laura, as pessoas diziam não, tem que derrubar mesmo o governo Temer e tal. Eu senti isso também, que aparentemente
quem vê a foto acha que não está tão forte, mas na verdade tem uma receptividade muito maior por parte da população do que o primeiro, a greve mais nacional, né, que a gente teve já. Tem um negócio que abril. o Miguel Torres, presidente dos Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo e da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, que é ligada à Força Sindical, disse. Ele diz o seguinte: cresceu muito o repúdio ao governo Temer, agora as manifestações são espontâneas. Né? Então, assim, quem é que vocês acham que representa mais o que é o Brasil hoje? Os sindicatos e as forças não organizadas que estão indo para a rua contra as reformas, ou o Congresso Nacional que está tocando as reformas para salvar o governo Temer? Claro, claro. As pessoas estão mais identificadas com o sindicato, né? Por mais que continuam, né, os argumentos falaciosos aí do pequenos liberais, né? O pessoal, inclusive hoje a gente estava assim, meio abismado, porque eles até soltaram um vídeo agora tentando naturalizar a pobreza, dizendo que a pobreza... Quem são esses pequenos liberais? Os pequenos liberais é porque a gente chama o MBL mesmo. Não, eles são pequenos, não sobretudo de tamanho físico, mas de tamanho, vamos dizer assim, mental mesmo, né? Porque eles estão com o discurso agora de naturalizar a pobreza, como a pobreza é inerente à natureza do ser humano. Eram umas conversas que o discurso deles é que sim, é o mais pobre que eu já vi, acho que nos últimos 100 anos. Eu nunca vi um discurso... Claro, então eles vinham primeiro com essa argumentação, está passando lá na CCJ a reforma trabalhista, e olha, a culpa da pobreza não é de ninguém não, é da natureza humana mesmo. Eu acho que esse pessoal está se reduzindo à sua dimensão insignificante e normal, né? Eles surfaram, né, na onda da impopularidade da Dilma, então deram a impressão de serem fortes, mas a partir do momento que eles botam o Temer e eles começam a ser cobrados por isso, eles entram em parafuso. Você entra no site deles, você não sabe hoje se eles são a favor do Temer, se eles são contra. É uma postura bem quiabo, assim, né? Escorregadia, né? Não, porque caras que defendem publicamente que agências de checagem de notícias, que são agências que checam a veracidade das informações, né? Que agências de checagem são produtoras de fake news. Quer dizer, eles defenderam isso publicamente essa semana, querendo falar mal da agência pública, né? Disseram que a agência pública era do Leonardo Sakamoto, que, enfim... O pessoal, eles não investigam nada. Então, eu acho que eles investigam, eu acho que a confusão é o método deles. É deliberado. Assim. Eu acho que é deliberado. Agora, assim, voltando à greve, um negócio que eu acho também importante falar sobre o movimento organizado é que os transportes em São Paulo resolveram não parar hoje, mas os metroviários, por exemplo, dizem, os sindicatos metroviários de São Paulo, que apesar da categoria ter decidido não parar, porque seria a única categoria de transportes que pararia hoje em São Paulo... Seriam os metroviários, né? Porque motoristas decidiram não parar, ferroviários decidiram não parar. Mas os metroviários dizem, a gente também decidiu, só que apesar disso, a categoria tem claro e é unânime na resistência às reformas do governo Temer. Claro. Então, assim, o fato deles não terem parado hoje não quer dizer que eles nunca mais vão parar. Os bancários pararam hoje no país inteiro, os petroleiros pararam hoje no país inteiro e nas refinarias da Petrobras começou hoje uma greve de tempo indeterminado, porque o governo quer reduzir de 15% a 25% o efetivo que trabalha nessas refinarias. Então, assim, é isso. Eu acho que tem uma coisa do copo meio cheio e meio vazio. A gente pode fazer N análises. Está acontecendo umas coisas meio curiosas, por exemplo. Está tendo uma espécie de greve velada da Polícia Federal que falou que não vai mais tirar, por exemplo, passaportes, inclusive publicou isso, acho que no site da... Publicou. Acho que não está tirando mesmo. E justo agora, né, que é bem assim, a véspera das férias, todo mundo precisa viajar, que obviamente é para pressionar o governo para soltar mais dinheiro para a Polícia Federal, né? Isso também é um tipo de greve, digamos, né? Olha, a gente não vai mais tirar passaporte, supostamente porque não tem dinheiro para tirar passaporte. Isso tem a ver com
numa PEC do teto do congelamento Dos dos gastos, né? Então é importante porque, num certo sentido, coloca em debate uma coisa que passou batido, foi aprovada pelo Congresso Nacional sem nenhum conhecimento da sociedade, que é assim, para muitos serviços públicos essenciais, hoje é passaporte, amanhã é saúde, é hospital. Não tem dinheiro mesmo. Num certo sentido, é claro que muita gente está sendo prejudicada, mas não é prejudicada pela Polícia Federal, é prejudicada por uma emenda constitucional que congelou os gastos. Então, Claro. é bom até que a população fique sabendo que, se não for revogada essa PEC, aí entra o debate do que tem que fazer quando acabar esse governo ilegítimo, né? Claro. Tem que revogar tudo, submeter a plebiscito. Se isso não for revogado, vai começar a faltar no passaporte, vai ser o mínimo, remédio, linha de sutura no hospital, nós estamos ferrados. Como já está acontecendo, por exemplo, no Hospital São Paulo, aqui na mesa, né? Que está um verdadeiro caos. Agora vamos fazer um reporte rápido para ver o que aconteceu hoje em algumas capitais, algumas cidades também do interior. Vamos ver. A gente teve em Salvador, Avenida Tancredo Neves, na região do Iguatemi, totalmente trancadas. Em Natal, a Juventude se mobilizou a fazer um trancaço na Avenida Em Salvador, Bernardo. os motoristas pararam. Motoristas pararam, de ônibus. Sim. Que interessante. Em Salvador, a Avenida Tancredo Neves e Antônio Carlos Magalhães também ficaram trancadas. Natal também teve trancaço em quase todas as cidades, né? Belo Horizonte, o ato começou com a presença de diversos movimentos sociais. Teve um número bom também em BH. No Rio teve muitos professores. Também no aeroporto teve, os aeroviários parece que fizeram uma série de protestos também. Maceió, 1.500 manifestantes começaram a fechar, né, eles chamaram de fechaço, as lojas do centro da capital, de Alagoas. Inclusive teve um pouco de conflito, às vezes com alguns comerciantes e com a polícia, né? Mas eles fecharam várias lojas e tal. Em Recife tem umas imagens muito boas também. As mulheres da Frente Ampla pelas Diretas trancaram as duas maiores avenidas da cidade, na capital pernambucana. Distrito Federal estava, esse assim, deserto, não tinha ônibus, não tinha metrô, Ônibus tudo e parado. metrô pararam lá. Tava categorias bem pararam. parado mesmo, né, em Brasília. Rio Grande do Sul, interdição de rodovias por todo o estado desde madrugada. Bahia, o Sindicato dos Trabalhadores da ramo químico, Sindquímica, e os empregados das empresas do polo petroquímico fecharam todas as vias de acesso que levavam das fábricas até o complexo industrial. E a estrada de acesso ao porto de Aratu também foi bloqueada pelos sindicalistas. E os transportes pararam em Salvador. Em Salvador também. Fortaleza, comércio totalmente fechado no centro da cidade. São Paulo teve o aeroporto de Congonhas. Também teve uma mobilização forte na USP. O pessoal pegou ali desde a entrada do Butantã até a faculdade, organizado pela Sintusp e pela DCE. Interior também teve bastante gente aí em Campinas, São José, o pessoal da Flasco parou, lá no Sumaré. Em Curitiba foi um dos lugares mais fortes, né? Cerca de 3.000 pessoas lá na Boca Maldita, no centro da capital paranaense, protestando contra as reformas trabalhistas da Previdência. Umas fotos de Curitiba, justo aí a república de onde parte a bagunça, né? E aí, o que vocês acham? O que vocês podem comentar um pouco das capitais, né? Vocês esperavam mais? Vocês acham que era isso mesmo? O sinal da capilarização, né? Isso que você leu aí. Você vê que São Paulo, que foi super importante nos dois protestos anteriores, não parou. Claro. Parou muito localizadamente, mas é um sinal de que a insatisfação é generalizada, né? Quanta categoria
que parou ou que protestou. Em cidades Pelo país pequenas, todo, até né, muita cidade pequena parando. Aí você está nas capitais, né? Mas se Claro, olha aqui a gente citou as capitais. Mídia Ninja ou nos Jornalistas Livres, que fizeram uma cobertura mais sistemática, dezenas, talvez centenas de pequenas e médias cidades que tiveram algum tipo de protesto. Não sei se essas imagens A gente está estão mostrando registrando. imagens de diversas cidades, Tá passando na tela. Aqui a gente falou só das maiores, né? Porque não dá pra gente fazer todas as cidades, mas a gente estava acompanhando aí minuto a minuto. Manifestação Forte São Pedro, Nazaré, Barriza, Salvador. Em Belém, os motoristas Belém. pararam, não sei se Nazaré, Belém, exato. Agora, assim, de novo, né? O Clemente Gans, que é o diretor técnico do DIEESE, disse uma coisa que eu acho que é verdade. As pessoas não entenderam direito ainda o que é a reforma trabalhista. O pessoal está achando que As não pessoas tem motivo entenderam a greve. o que é a reforma da Previdência. A campanha da grande mídia, da mídia tradicional sobre a reforma trabalhista é que os sindicatos é que vão ser prejudicados, porque não querem o fim do imposto sindical e tal. E é só por isso. reforma Esse é o trabalhista discurso, né? É escandalosa. Ela cria, por exemplo, a figura do trabalho intermitente. Quer dizer, você pode trabalhar por 5 horas hoje, 4 amanhã, 3 depois de amanhã, e você pode ser convocado a trabalhar dessa maneira, de uma maneira que no final do mês você pode até ganhar menos que o salário mínimo. Né? A reforma trabalhista propõe o tal do valor do negociado sobre o legislado, e isso quer dizer o quê? Os senadores essa semana na CCJ falaram muito sobre isso. Significa que se a Constituição brasileira diz que o salário mínimo é o salário mínimo, você pode negociar coisas abaixo dessa lei. Na prática, você acaba com a legislação trabalhista do país. Claro. Né? Quando as pessoas começarem a se dar conta disso, isso vai ser talvez mais um fator para que elas fiquem mais irritadas com o governo, se é que é possível, né? O índice de popularidade desse governo é sensacional. Nunca vi um governo tão impopular. Baixo, exatamente. Sensacionalmente. Então, o que eu acho que esses movimentos organizados, sindicais, populares e os movimentos não organizados e tal estão fazendo nesse momento e estão fazendo desde março, eles estão realizando sem parar um grande debate no país. Né? Mas, por exemplo, dessa desmonte, né? Não dá para chamar de reforma isso, né? Que passou na CCJ, exatamente o que passou ali? O que passou o negócio do flexibilização de fatiar as férias pelo ano todo? Passou tudo. Passou tudo. Como é que foi isso? Né? O plenário da Câmara dos Deputados aprovou uma lei, o projeto de lei de reforma trabalhista, que chegou na Câmara dos Deputados proposta pelo governo com 7 itens de mudança na lei, foi aprovado nas comissões, no dia seguinte da aprovação na última comissão, foi para o plenário com 117 itens, que eu não sei quais são, acho que os deputados também não sabiam quando votaram no dia seguinte. Cara, porque é muito item, chegou no não dá Senado, tempo, né? foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, foi reprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, e anteontem aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Qual foi o debate na CCJ? Os senadores da oposição diziam não faz sentido essa pressa para a gente aprovar isso é um desmonte das leis do país, isso foi aprovado pelos deputados de uma forma irresponsável, a gente precisa mexer nesse texto. O que é que o governo dizia? O Homero Jucá, líder do governo. Não, a gente aprova como está, porque se a gente mudar vai voltar para a Câmara. E o governo, o presidente Michel Temer, se compromete a mudar por medida provisória coisas que tem que mudar. Que coisas são essas? Se ele ainda vai ser presidente para fazer medida provisória. E por quê? Qual é a pressa? Essa era a grande questão colocada na CCJ. Pressa, é um desespero. E foi engraçadíssimo. Foram mais de 12 horas de debate e do tempo que eu vi, eu assisti muitas horas, só um deputado, um senador, desculpe, de Santa Catarina, se levantou para defender. Todo mundo que falou questionava a proposta.
Aí mostra outro aspecto, né? Como o Congresso se converteu num espaço de anulação da democracia, não é? Não houve debate com a sociedade, se não me engano, é esse o projeto que foi desengavetado, ou é o da terceirização? Foi o da terceirização, que eles aprovaram dessa maneira, né? Já Isso, foi esse assim. Mas é um projeto que tramitou em tempo recorde, sem debate com a sociedade. Essas emendas, eu não me lembro se foi o Intercept, mas teve uma matéria que mostrou que os artigos, essas 3 páginas que passaram a 100, 3 artigos que passaram a 100, as emendas saíram diretamente do lobby dos empresários. Se rastreou a origem dos documentos, o site Intercept fez isso. Os parlamentares não tiveram nem o trabalho de escrever, muito menos de debater. Eles receberam, tipo num pendrive, num e-mail, empuxaram, copiar e colar. É o Senado assim Ctrl+C, Ctrl+V. As leis hoje. A matéria do Intercept sobre a reforma trabalhista é bem legal, procure, vale a pena ler. É interessante. É meio curioso, né? Meio curioso. E a reforma da Previdência? O que vocês poderiam dizer? Teve algum outro desenvolvimento? Ou... Essa é que o governo está encontrando mais dificuldade. O Temer, que está ameaçado, já disse que vai passar para o segundo semestre. No segundo semestre, a chance dela ser aprovada é menor, porque quanto mais próximo tiver das eleições, mais os deputados vão se sentir constrangidos a tirar direitos e serem submetidos às eleições depois. É mais fácil o eleitor lembrar, né? E aí surge uma questão. O Temer está comandando uma agenda de retrocesso geral. Boa parte dessa agenda está passou entrega do pré-sal, dificuldade da demarcação das terras indígenas, PEC que congela os gastos. Tudo isso que passou, terceirização, passou sem debate nenhum. Na única medida em que houve algum debate com a sociedade, quem está nos vendo aqui viu, propaganda intensa, maciça do governo, mas a sociedade, a mídia, toda a favor. Mas teve um tempinho um pouco maior, o povo rejeitou. Rejeitou ainda não, mas os deputados, você pegar no Congresso Nacional o que eles querem mesmo, todos são super a favor, mas não estão conseguindo. Claro. Aí que surge aquela ideia. Esse governo vai acabar breve, talvez caia pela corrupção demonstrada, talvez caia porque o seu período vai terminar. Claro. Quem assumir, tem que assumir o compromisso de submeter essas medidas principais a um referendo. Nós temos que politizar esse debate. Nós temos que mostrar que esse golpe foi dado e que esses deputados e senadores envolvidos em corrupção, 300 estão na lista do Odebrecht, receberam dinheiro para favorecer grandes grupos econômicos, estão aprovando coisas contra o povo tem que ser consultado. Os candidatos a presidente têm que criar. Vamos pegar essas 6, 7 medidas principais e vamos fazer um referendo. Vamos mostrar que o povo tem direito de legislar diretamente também. Isso não significa ser contra a democracia representativa, mas tem algumas questões que são as grandes questões que é possível fazer um debate popular e o povo pode julgar. Claro. Isso eu acho que deveria ser a ordem do dia. Vamos ver. Chegando às considerações finais. Já? Já. Esse programa agora que está tão bom. Agora está esquentando. A gente tem alguns comentários a fazer, né? O primeiro dos comentários é que os sindicatos não são os únicos interessados na greve. E ao contrário do que estão dizendo aí na grande mídia e alguns desses liberalecos, a greve não é só para apoiar o Lula. A greve está sendo feita para defender os direitos trabalhistas previdenciários, né, por isso estamos aqui conversando.
E também eu acho que está rolando uma outra coisa de fundo, por isso muitos movimentos estão apoiando, que é a mobilização pelo direito de manifestação também, que também está sendo muito cerceado, e contra a criminalização dos movimentos que a gente sempre viu, e agora, dos últimos 2 anos para cá, também a criminalização dos sindicatos, né? Então eu sinto que além da, vamos dizer assim, dessas reforma trabalhista, questão previdenciária, também tem essa questão do direito de manifestação. Sim, não, o que vocês acham a esse respeito? A situação surreal, né? O Sindicato dos Motoristas de São Paulo fez a greve do dia 28 de abril e foi multado pela Justiça do Trabalho em 40 milhões de reais, 30, 40. Eles, obviamente, vão recorrer contra essa multa, mas como é que você tem uma Justiça do Trabalho que, ameaçada inclusive por pessoas do governo Temer, de extinção, né, pune um movimento legítimo, que é legítimo pela própria, por exemplo, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, é contrária à reforma da Previdência e é contrária à reforma trabalhista. Claro. Então, existe criminalização do movimento, inclusive por meio dessa parte da Justiça do Trabalho, mas as pessoas estão na rua. Existe desemprego, mas as pessoas estão na rua. Né? Tem um modo de olhar para o que está acontecendo no Brasil hoje, que é ver que essa força social, que ainda não está articulada, que ainda não consegue articular um projeto para o país, ela está viva. Né? Como é que com tanto desemprego tem tanta gente se manifestando? Se você chamar, a gente devia chamar uma grande manifestação dos desempregados do Brasil. É mesmo. Porque a galera não tem dinheiro para pagar o transporte, entende? Mas se você chamar manifestação dos desempregados no Brasil, as pessoas que tiverem medo de convocar greve geral, chamem uma manifestação dos desempregados para ver o que vai acontecer. Então você tem um caldo social aí que está fervendo. Ele pode ser minorizado, diminuído, porque, enfim, as ferramentas de luta da classe trabalhadora, da esquerda, estão sob questão, sob ataque, mas o país não está quieto, ele está em movimento. Claro. Isso é o ponto principal. E aí, estão tentando tirar nosso direito. Quem está sendo penalizado é quem está abrindo o debate. É graças a esses que estão nas ruas, parando e sendo penalizados que a gente está discutindo aqui. Se fosse como há 1 ano, como há 6 meses, estavam sendo enfiadas essas medidas goela abaixo, como foi a PEC do congelamento dos gastos, como foi a entrega do pré-sal, tudo isso eu espero que a gente reverta ainda sem conhecimento, não é nem sem protesto, é sem conhecimento. Olha aqui que democracia de Araque que isso virou. Como é que a gente tem que fazer uma reforma política radical para rever esse sistema de representação que não representa ninguém e que só bota corruptos. Só não. Tem algumas honrosas exceções, mas isso se transformou numa casta política que existe para impedir a democracia. Aquilo que se aprendeu na escola, os representantes nos representam, não representam mais. Representaram algum dia. O mundo mudou, o Congresso continuou o mesmo, o poder econômico dominou o Congresso e eles estão lá para evitar que o povo saiba o que é feito. Curioso, né? Curioso. Não é só no Congresso, né? Hoje o Zé Maria, presidente da Federação Única dos Petroleiros, estava dizendo o seguinte, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, é acionista de uma empresa de gestão de fundos chamada Prada, que faz a gestão de grandes fortunas no país. Ele se afastou da empresa para assumir a presidência da Petrobras, mas a esposa dele continuou tocando a empresa. Veja, a Petrobras é a maior empresa do Brasil. Os movimentos da Petrobras, que tem ações em bolsa, definem ganhos ou perdas. Claro. E como é que se... Vamos discutir corrupção, né? Como é que pode um cara que está definindo o que vai acontecer com o pré-sal, com o patrimônio da maior empresa do país, ter relação com uma empresa gestora de fundos de famílias abonadas que investe ou não nas ações da Petrobras? Claro. Isso é corrupção?
É muito curioso, porque esses mais corruptos são os primeiros a levantar a bandeira anticorrupção, quase sempre. E também são os primeiros a levantar a bandeira do Estado mínimo quando eles são os primeiros a mamar no governo. Né? E mamar assim, tipo JBS, né? A mamada, assim, bilionária, né? Então é meio curioso, porque depois são os mesmos que ficam patrocinando esse discurso do Estado mínimo, mas é Estado mínimo para a população, porque para as megacorporações e para os bancos é o Estado máximo. Cada vez mais gordo. Né? Cada vez o Estado tem que dar mais e mais. Eu acho que, além, obviamente, né, da consulta popular e toda a democracia direta que a gente precisa aprofundar e aproveitar esse momento para colocar isso na mesa, acho que a gente também precisa, a gente trabalha um pouco mais comunicação, né? Também trabalhar, por exemplo, esses argumentos, né, do pessoal porque isso pega muito fácil, né, no ouvido do pessoal. Estado mínimo. Leiam outras palavras. Leia outras palavras, leia Presença, leia Jornalistas Livres, leia Veja Mídia Ninja, leia o Intercept. Agência Pública. Quer saber o que está acontecendo no Brasil? Não é. Claro, se inscreve para receber, né, os vídeos, né, seja do 4V, de outras palavras, do TV Drone. Enfim, começa a se informar mais. E também acho que a gente desconstruir esses argumentos. Por exemplo, um outro argumento que agora o Dória está emplacando muito esse argumento é da onde vai tirar o dinheiro para fazer isso? Como se não tivesse dinheiro. Claro. Então, por exemplo, tirou todo o leite das crianças nas escolas com essa argumentação, e o pessoal aceitou de bom grado que não tem dinheiro, olha como está no Rio de Janeiro, não tem dinheiro, olha a situação São Paulo, não tem dinheiro, porque administrou mal. Na verdade, não é porque administrou mal, é porque eles estão privilegiando passar o dinheiro por outras mãos, né, outras vias, e a população fica a Deus dará. E o rico não paga imposto. Ademais, né? Então são argumentos que talvez a gente, obviamente, está careca de saber, a gente que está tanto tempo na militância, nos movimentos sociais, mas tem uma nova geração aí, né, que esse pessoal de direita acho que está, vamos dizer, lambendo o cérebro, que no Facebook até os movimentos conseguem uma certa penetração, mas no YouTube eles dominam, né? Esses movimentos mais de direita e tal. E esses argumentos vão sendo muito reproduzidos porque falta às vezes esse contraponto. A gente começar a fazer mais esse contraponto, que não está faltando dinheiro, o problema é que ele está sendo desviado para outros lados. E isso é um ponto que talvez precisa trabalhar bastante. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Na verdade, o dinheiro está tão concentrado que não está circulando. Esse que é o problema, não é a falta, é o congelamento dele não estar circulando. E não só falar do dinheiro público, como dos megabilionários, né? Enfim. Eu sei que parecem coisas meio óbvias, mas nesse momento onde o pessoal está querendo naturalizar até a pobreza como se isso fosse já parte da condição do ser humano, que é esse discurso de deixar cabelo em pé, principalmente a gente que é humanista, eu acho que é válido a gente voltar nessas coisas que talvez a gente nem fala porque pra gente é tão óbvio, mas pra essa molecada não é tão óbvio isso. Eu acho que a gente tem que voltar a falar. Porque pra gente até é como ver um filme velho, a gente já sabe disso, né? Mas a gente tem que falar mais. Não tá caindo nessa conversa não, né, Guinta? Não, tem muitos, principalmente dos movimentos que estão indo pra rua, do ano passado, não estão caindo. Claro. É óbvio que a gente não está aqui vitorioso, enfim, existe um governo que foi empossado contra a gente, contra qualquer projeto popular para esse país e a nossa revelia. Então não estou aqui dizendo que está tudo ótimo, não. O que eu estou dizendo é que não está bacana para eles. Eu acho que essa nova geração, eles são anti-sistema mesmo, anti-sistema. Porém, eles podem pegar também um lado antissistema, meio pró-Bolsonaro, pró-liberal, depende, ainda não, acho que não está 100% definido. Apesar de que eu apostaria que a maior parte dessa nova geração é muito mais progressista do que todo esse povo quer acreditar. Uma coisa que chama atenção é que, por exemplo, todos os liberais agora estão um pouquinho mais magrinhos, mas a galera, vamos dizer assim, mais evangélica fundamentalista e a galera mais para Bolsonaro estão avançando. E com esses discursos elementares. A gente publicou um texto interessante sobre isso, porque a sociedade está sem projeto. O que existia foi derrubado.
Não surgiu nada não no surgiu lugar, né? ainda uma coisa no lugar. E a sociedade está perplexa e enxerga muitas vezes os problemas enxerga as origens dos problemas onde não está. A maioria das pessoas hoje é dominada por esse discurso que o problema do Brasil é a violência. A violência é um problema enorme, Claro. mas ele tem outras causas anteriores a ele que tem que ser mexidas. E também temos que mexer em medidas... Bom, basta ver as revelações de ontem sobre como a polícia está corrompida. Aquilo que ocorreu no Rio de Janeiro é generalizado no país, e sobre como a política de guerra às drogas corrompe completamente a polícia. Então não adianta falar o país está violento. O país está violento porque tem políticas erradas, porque tem uma guerra às drogas, porque não se buscou ações de desencarceramento. É o contrário do que eles dizem, né? Claro. Então, e acho que falta isso, tem muita revolta com o governo, tem muita revolta com o sistema, mas o nosso esforço tem que ser feito para canalizar isso para a construção de um projeto. Isso que é o antídoto do Bolsonaro. É o que está faltando, né? Novas frentes amplas, novos Podemos. Se bem que agora, não sei se vocês viram, mas o pessoal do PTN mudou de nome e virou Podemos, né? Agora o Brasil tem um Podemos. O ícone desse Podemos é o Romário. Puta merda, esse é o Brasil, né? Que se Cara, você se ele não for cria, contra a você reforma copia. trabalhista, eu tô com ele. Não, Será? eu tô contra a Eu não reforma sei. trabalhista. Será que ele está contra a reforma trabalhista? Não sei. Mas entende, é um debate a se fazer. Inclusive com esse pessoal. Parte válido, da né? base do MBL é absolutamente contra a reforma da Previdência. Não, esses caras são Parte da base do MBL é a favor do Bolsonaro e contra a reforma da Previdência. A favor do Bolsonaro eu não sou, contra a reforma da Previdência eu tô com eles. Claro. Então também, e eu acho que ponto por nessas ponto, questões as pessoas têm memória também, né? O discurso que se fez surfando na onda anti-PT contra a esquerda nesse país, ele ainda é muito forte, ele prevalece, Também está se esgotando mas ele um pouco, começa né? a ser corroído, porque as pessoas têm memória. Está se esgotando um Você pouco falou, esse a discurso. Dilma foi derrubada por pedaladas. O que o governo vai fazer para ter dinheiro para os passaportes? Claro. Ele vai fazer uma pedalada. Ele vai tirar dinheiro de algum lugar e colocar nos passaportes. Inclusive agora... Então a gente tem também um pouquinho de achar que as pessoas são conservadoras, talvez gostem de violência, não sei. Mas elas não são só isso. A gente tem um país mais complexo que esse. Claro. Né? Claro. Sei por que eu tô tão otimista hoje, mas é porque realmente é muito impressionante para mim ver o tamanho de mobilizações como essa que teve hoje nesse estado e nesse país que a gente está. Imagine se tivesse um projeto nacional em debate na rua. Claro. O que não seria a mobilização nesse país? Quando tiver. Pois é. E é interessante, acho que ver como positiva também, né? O pessoal que está indo para a rua, que tem uma nova camada de sindicalistas que são mais jovens, não tem a mesma, vamos dizer, os mesmos vícios do velho sindicalismo e ainda talvez não conseguiram, vamos dizer assim, ganhar, né, a maioria dos sindicatos, mas já estão ganhando uma série de categorias e que por isso também está tendo uma mobilização sindical crescente. Pela pressão das bases dos sindicatos. E são umas bases, uma galera entre 25 e 35, que tem uma cabeça diferente, assim, não são tão traídas, digamos, né, pelo menos essa impressão que passa, né, do que alguns sindicalistas de outra geração que, sei lá, tem muita memória talvez da época da ditadura, então para eles qualquer pequeno avanço eles já acham que é uma grande coisa, né? Essa nova geração talvez nesse sentido eles querem uma mudança maior, eu acho, eles acreditam que é possível brigar por mais, porque o que eu vejo, vamos falar de velhos sindicalistas e de novos sindicalistas, a diferença é bem simples. Os velhos sindicalistas, eles vão reagindo à pauta que vai sendo colocada, principalmente pelo Congresso. Os novos sindicalistas, obviamente, eles reagem a essa pauta também,
Mas além disso, eles estão tentando, além de segurar esses retrocessos, propor novos avanços. Quem são os novos que eu não sei? Assim. Digo, como uma camada, tem uma camada de novos sindicalistas, não são dirigentes ainda, mas é o pessoal que está nas ruas, está fazendo os piquetes, a gente pode ver até no movimento sem teto. Você tem, por exemplo, o MTST, que tem uma forma de se mover, o MST, que tem uma outra forma. São movimentos válidos, os dois, mas tem gerações diferentes. Se você começa a fazer um raio-x da compositiva desses movimentos sindicais, você vai ver que tem gerações diferentes e que a gente, obviamente, não está falando isso para criticar os velhos sindicalistas, senão que talvez para tentar ampliar mesmo um pouco, como diz o Antônio, que se tem um projeto não só de ficar reagindo às pautas que vão sendo colocadas na mesa, mas que se comece também a falar, bom, temos que reagir a isso e no lugar propor novos avanços, porque senão a gente fica só na reação e nunca vai conseguir colocar nenhum avanço novo, porque é aquele desespero de só responder aos ataques e não de ter um projeto realmente. Né? Enfim. Últimas considerações, então, sobre a greve. Vamos começar agora ao contrário. Primeiro com o Antônio, depois a Paty encerra. É muito rápido. Eu acho que a greve foi a expressão de uma vontade de mudança muito grande. Ela se manifestou por todo o país, em ações ainda pequenas, mas muito representativas. Eu fico imaginando duas coisas necessárias nesse cenário. Uma é o que a gente falou, projeto. Não basta ser contra. O futuro do país vai estar muito em jogo nos próximos meses. E não adianta esperar o projeto de outros. A gente que está aqui, você que está ouvindo, tem a responsabilidade também de formular esses projetos. O país não é esse, é que outro. Como nós vamos fazer para que o Estado tenha recursos para serviços públicos de excelente qualidade? Como nós vamos fazer para redistribuir a riqueza? Como nós vamos fazer para mudar o sistema político? É essa hora das propostas. E o outro que é fonte de angústia e fonte de esperança ao mesmo tempo, é que essa gente toda, em especial a juventude, que teve em maior número, por exemplo, nas manifestações de São Paulo, do Rio, de Brasília, dos últimos meses, precisa de algum espaço político, de alguma ferramenta política para continuar agindo, não só na manifestação. A manifestação é muito importante, mas nenhuma manifestação se sustenta se não tiver um trabalho de discutir com os vizinhos, de discutir com os colegas, de se organizar. Isso é um desafio que ainda não está respondido por ninguém, infelizmente, e é de todos nós. Alicia. Mas o que dizer depois disso? Eu concordo, eu tenho muito pouco a acrescentar. Eu acho que a gente tem que pensar nessa direção. Eu só queria fazer um comentário que é muito genérico e para reforçar o que o Antônio está dizendo, a distopia está meio em moda. A ideia de que o mundo acabou... Futuros apocalípticos. E definidos. A gente pode ter um futuro apocalíptico, a gente tem um presente que tem muitas coisas apocalípticas, mas o futuro não está dado. Né? A gente está vendo. Quem diria que isso estaria acontecendo, que isso existe? Claro. Né? E que inclusive os velhos sindicalistas estão sendo obrigados a estar na rua. Né? É verdade, estão sendo pressionados pela base. Os erros dessas pessoas são o nosso patrimônio e que em parte nos prejudica, mas os acertos também. Legal. Né? Então quando a gente fala em criar coisas novas e abrir frentes e tal, a gente não pode abrir mão. O MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Claro. Então, isso também é patrimônio nosso. A gente tem que questionar os erros que a gente cometeu, a gente tem que pegar mais leve com os nossos erros, porque os erros da direita, e é com eles que a gente está lidando agora, são maiores e mais graves.
E a gente precisa fazer o que o Antônio está dizendo, quer dizer, né, é nesse movimento que está acontecendo no Brasil agora, é que a gente começa a criar, a gente precisa olhar para o futuro, porque ele não está definido. Claro. Se tem uma vantagem nesse momento que está unindo de A a Z os movimentos e está dando uma esperança realmente. Né? O presente é apocalíptico, mas o futuro sempre aberto. Bom, agradecemos a presença, a assistência, compartilhamento. Inscrevam-se no TV Drone, na presença, nas outras palavras. E tchau. Até a próxima. Vai ter greve mais depois, viu? Vamos para a rua. Vamos para